Esse é um dos melhores livros que eu li esse ano e eu tô completamente apaixonada. Oi gente, eu sou a Natália Donato. Opa, deixa eu deixar aqui agora. Oi gente, eu sou a Natália Donato, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre As Cores do Coração, livro da Dani Assis, que eu acabei de fazer a leitura e eu tô completamente apaixonada. Eu já tinha começado a falar um pouquinho desse livro no último vlog que eu postei aqui no canal, mas pra quem tá chegando agora ou pra quem mesmo não viu o vídeo, eu vou contextualizar vocês sobre a história desse livro. Mas antes, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, que isso me ajuda muito. Conta aqui pra mim se vocês estão gostando dos conteúdos. Se você tá chegando por aqui agora, seja bem-vindo e eu espero que você goste do conteúdo aqui do canal. Aproveita, ativa o sininho pra receber as notificações, pra você ser avisado de quando eu for postar vídeo por aqui. E também me segue lá nas redes sociais que eu tô sempre por lá. As Cores do Coração, mais conhecido como um dos melhores livros que eu já li na minha vida, é um romance nacional da autora Dani Assis, que é alguém que eu nunca tinha ouvido falar até saber da existência desse livro. No livro, nós vamos conhecer a Antonella, uma jovem que é perdidamente apaixonada pelo seu namorado, o Henrico, só que no dia em que ela descobre que ele vai pedi-la em casamento, os dois sofrem um acidente e o Henrico, infelizmente, não resiste, vem a óbito e ele tem os seus órgãos doados. Em seguida, a gente vai conhecer o Vitório, que é um jovem artista plástico e que está na fila de um transplante de coração já há muito tempo, sem saber se ele vai conseguir essa doação ou não. Até que finalmente acontece e o Vitório ganha um coração. Não é spoiler e acredito que já tenha ficado bem claro quem recebe o coração do Henrico, né? Mais de um ano se passa e nós voltamos a encontrar os personagens, né? Então a Antonella, que apesar de estar vivendo o luto, tá seguindo a vida dela e ela agora tem um claro objetivo, que é encontrar os receptores dos órgãos do seu falecido namorado. Do outro lado também a gente vai ver o Vitório, que tá vivendo a sua vida, que depois de receber o coração, né, ele consegue fazer coisas que ele jamais imaginou ser possível, ele não sofreu rejeição após o transplante, então isso também é uma grande vitória e ele tá vivendo ali a vida dele. Só que o Vitório, ele anda tendo uns sonhos meio diferentes com uma mulher que ele nunca viu na vida dele, mas que não sai dos seus pensamentos. As Cores do Coração foi uma grata surpresa, porque embora eu imaginasse que eu fosse gostar do livro já logo de imediato, eu ainda imaginei que eu fosse amar tanto assim essa história. O livro, ele trata de temas que são extremamente importantes, e de temas difíceis também, né, como luto, perda, doação de órgãos, mas ele trata tudo isso de uma forma muito leve, então foi algo que, conforme eu fui fazendo a leitura, eu ficava cada vez mais apaixonada pela história. Quando a gente conhece a Antonella no início do livro, ela é alguém feliz, que é completamente apaixonada pelo seu namorado, mas que quando tem a perda dele, ela passa por um momento muito difícil e além de tê-lo perdido, né, pro acidente ali e tal, ela tem aquela sensação de que ela perdeu o Henrico duas vezes. Primeiro, para o acidente e depois para a doação de órgãos, né, quando tiram os órgãos dele, porque ela coloca na cabeça dela que aquele corpo dele é um corpo vazio, já não é mais o seu namorado, então ela tem muita dificuldade em lidar com isso no começo. Inclusive, no início, a Antonella é totalmente contra a doação de órgãos do Henrico, ela não quer que isso aconteça por conta de toda essa situação, né, por sentir que ela tá perdendo ele mais uma vez. Só que depois, ela entende quão nobre é essa atitude, porque é a partir da perda dele, da morte dele, que outras pessoas poderão ser salvas. Depois de passado todo aquele primeiro momento, né, de luto, de dor e perda, ela começa a entender melhor, ela aceita e ela passa até a frequentar um centro de apoio chamado Salute. O Salute, ele é um centro de apoio, então, para pessoas que perderam seus entes queridos na fila de um transplante, é também para os transplantados que de alguma forma estão sofrendo, seja fisicamente, seja por alguma coisa relacionada ao transplante em si, e tem também aquelas pessoas como a Antonella passaram por uma perda e tiveram aí essa pessoa querida que faleceu como um doador. A Antonella primeiro começa a frequentar esse centro de forma voluntária, mas depois ela acaba trabalhando lá e começa a ajudar outras pessoas. É claro que ela tem ali seu objetivo de tentar conseguir a lista de receptores dos órgãos do Henrico, mesmo que isso seja contraindicado, não proibido, mas contraindicado, mas
mas ainda assim ela começa a trabalhar lá e ela se sente muito bem, né, ajudando outras pessoas. Voltando pro Vitório, ele agora tá super feliz porque ele consegue fazer as coisas que ele não conseguia fazer antes. Ele está trabalhando, né, ele é um artista plástico, ele pinta, então ele tá conseguindo fazer as suas coisas sem medo. Só que algumas coisas começaram a mudar na vida do Vitório, né? Ele começou a experimentar alguns hábitos diferentes, alguns gostos que ele não tinha antes, e também sonhando com uma mulher que ele não faz ideia de quem seja, mas que tá ali constantemente nos sonhos dele e também nos pensamentos dele. Percebendo que tem alguma coisa de errado com ele resolve procurar o seu médico, que indica pra ele o Salute, esse centro de apoio, e aí o Vitório vai até lá e, claro, vai conhecer então a Antonella. Toda a dinâmica dos dois protagonistas se dá de uma forma muito natural, e isso foi uma coisa que eu amei na história. É claro que não acontece isso num primeiro momento, porque quando eles se veem pela primeira vez, o Vitório tem uma sensação estranha, ele tem aquela sensação de que ele conhece a Antonella, e ele até lembra da mulher dos seus sonhos, mas ele não tem certeza se é mesmo ela, então fica uma situação meio desconfortável ali pra ele. A Antonella também sente algo estranho, mas por outros motivos, né? Mas ela resolve ajudar o Vitório, principalmente porque ele tá ali no centro buscando ajuda. Então, mesmo que tenha essa sensação assim, ela não deixa de oferecer ajuda e o apoio pra ele. E é o Vitório que acaba ajudando a Antonella nessa busca pelos receptores do Henrico. Claro, sem saber de imediato, né, que ele tinha recebido o coração do Henrico. Então, por conta dessa busca também, eles vão acabar se aproximando de uma forma bastante natural e vão desenvolver uma amizade. Eu gosto muito da dinâmica dos dois, eles estão sempre conversando, sempre contando coisas um sobre o outro. A Antonella fala bastante da perda do Henrico, de como foi difícil e tudo mais pra ela. Então eles têm uma dinâmica muito interessante. Eu acho que o que mais me cativou nessa história, além do romance, claro, foi justamente a personagem da Antonella. A Antonella é uma mulher que sofreu muito, não só pela perda do seu namorado, né, que era o grande amor da sua vida, mas também porque a Antonella sofre preconceito racial, e a gente vê isso em determinados momentos da trama, principalmente já com ela adulta, e são momentos que são, assim, muito emocionantes, muito tocantes, inclusive. Então, por ser uma mulher negra, ela já sofreu muito, não só isso, né, misturado ali com o fato dela ter perdido o Henrico também, então ela tá sofrendo muito. Nós vemos em vários momentos da trama, né, como eu disse, esse preconceito racial contra ela, e ainda assim, em nenhum momento a Antonella se fez de vítima em nenhuma das situações. A Antonella é uma mulher forte, ela é uma mulher corajosa, ela é uma mulher decidida, ela é uma mulher que não se deixa abalar. Tem um momento na trama que é extremamente emocionante, foi muito emocionante pra mim enquanto eu estive lendo, que ela, né, passa por uma situação de preconceito que, nossa, me arrancou assim muitas lágrimas. Foi uma cena muito tocante, e é devido a isso também que ela e o Vitório partem nessa busca, né? Na verdade, a Antonella já estava nessa busca, então o Vitório se junta a ela e começa a ajudá-la, e foi algo que aproximou também esses dois, né? Foi uma cena assim extremamente emocionante. A gente, ultimamente, eu só tô lendo livro que me faz chorar, e aí eu começo a gravar os vídeos aqui, eu quero chorar. Ai, mas enfim, vamos continuar aqui. Além de tudo isso, toda essa coragem, bravura, a Antonella é uma personagem muito madura, e isso foi algo assim maravilhoso de se ver. Quando ela e o Vitório, então, partem juntos nessa busca, né, pelos receptores dos órgãos do Henrico, eles já estão bem próximos. E, de fato, o Vitório já percebeu que está apaixonado por ela. Mas ela não percebeu ainda, né? Ela sabe que existe alguma coisa ali, ela sabe que ela tá sentindo alguma coisa, mas ela não sabe muito bem o que é. E a Antonella se permite sentir. Ela sabe que, claro, ela perdeu o Henrico, alguém que ela amou. Ela sabe que uma parte dela sempre vai amá-lo, ela sabe que ela sempre vai sofrer a perda dele, mas ela também sabe que ela tá viva, que ela merece seguir em frente. Então, mesmo que no começo ela não saiba o que é que ela tá sentindo pelo Vitório, ela sabe que ela tá sentindo alguma coisa. E ao invés dela se afastar, dela sumir sem explicações, não, ela permanece ali. Ela mesma quer tentar entender o que é que ela tá sentindo. Ela sabe que, independente do que seja, ela merece. Então, mesmo com medo, ela continua ali, de uma forma muito madura,
menina, ela mesma se entende, ela mesma se respeita, e eu achei isso muito bonito de ver. Já o Vittorio, quando ele descobre finalmente que ele foi o receptor do coração do Enrico, ele não lida muito bem, ele começa a ter ali alguns pensamentos, ele começa de fato se sentir muito confuso, então ele não lida muito bem com a situação logo de imediato e acaba se afastando um pouco. E no decorrer da trama, né, principalmente nesse momento, a gente vai descobrir mais um pouquinho sobre memória celular, que é quando um órgão ele consegue ter memórias, ele consegue ter hábitos para além do cérebro, né? Então é aquela memória celular que está mesmo no órgão. Eu não consegui encontrar se isso já é comprovado de fato ou se ainda é uma hipótese, algo que as pessoas ainda estão estudando, mas ainda assim eu achei esse assunto extremamente interessante e eu adorei a forma como ele foi abordado aqui na história, como ele fez parte da história, né, dos dois personagens. Eu achei muito bonito, porque obviamente eu sou uma romântica incurável, então ler uma história aonde o rapaz recebe o coração do falecido namorado da moça por quem ele vai se apaixonar, né? Assim, não preciso falar mais nada. É uma história de amor linda. A escrita da autora também foi, claro, um ponto extremamente positivo que me fez gostar tanto assim dessa história. É uma escrita que é muito poética em muitos momentos. Existem algumas analogias que eu gostei bastante também relacionadas ao trabalho do Vittorio, né? Como ele é um artista, ele pinta. Então a gente tem muitas analogias também às cores, o que eu achei muito bonito, a forma como a autora trouxe tudo isso. O trabalho do Vittorio, ele é extremamente importante também no desenvolvimento da trama. O Vittorio, ele é um personagem que não tem tanto destaque quanto a Antonella, mas que, né, claro, tem a sua importância, tem a sua história também, e ele é um fofo. Eu adorei. Ele foi um personagem que, apesar dos pesares, né, apesar de ter ali passado por um momento complicado quando ele descobre sobre a sua doação de coração, ele passou por muita coisa também, então ele teve um desenvolvimento e um amadurecimento na trama, não tanto quanto a Antonella. A Antonella é simplesmente a nossa estrela aqui da obra, mas o Vittorio também. E como eu falei, essa questão dele ser um artista plástico e tudo mais foi algo que foi extremamente importante pro desenvolvimento da trama, e também é ali o que dá nome, né, ao livro, As Cores do Coração. E eu acho que quando a gente começa a ler e a entender melhor como tudo isso se encaixa, é muito lindo. Livro pra aquecer o coração, embora trate de temas que são super difíceis, né, de serem tratados, trata de uma forma leve, trata de uma forma importante. O luto aqui, ele é muito presente na trama, mas não deixa aquela sensação de melancolia enquanto você tá lendo, né? Além, claro, do começo, porque o começo sim é bem triste, mas no decorrer da trama, é uma trama divertida também. Os personagens, eles, como eu falei, têm uma dinâmica super interessante. A autora tem uma escrita super fluida. Eu lia várias e várias páginas e nem percebia, que fazia tempo já que eu tava lendo. E uma história, assim, maravilhosa. Uma escrita maravilhosa, personagens maravilhosos, um livro inteiro maravilhoso. Bom, depois de tudo isso, só vou reforçar que esse foi um dos melhores livros que eu já li, não só esse ano, como também na minha vida, porque foi simplesmente um livro incrível, um livro maravilhoso. Bom, se não tinha ficado claro ainda, favorito da vida, perfeito. Acho que eu nem tenho mais o que falar, porque eu já tô me repetindo aqui até. Mas e você, já leu o livro? Conta aqui pra mim nos comentários. Se você tiver também algum livro que tem uma temática parecida, que tem aí um romance super fofo, doação de órgãos, conta aqui pra mim, deixa pra mim de indicação aqui nos comentários que eu vou adorar ler. O link pra compra do livro vai estar aqui na descrição. Caso você opte por comprar, peço que utilize o link da Amazon. Você não paga nada mais por isso, mas me ajuda a manter o trabalho aqui no canal. Vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo aqui no canal. Tchau!